A introdução alimentar é um dos momentos mais aguardados do primeiro ano de vida, mas existem alguns erros que os pais acabam cometendo e nem sabem que estão fazendo. Eu sou a doutora Ana, médica pediatra, e hoje eu vou te contar quais são esses erros. O primeiro erro, que é o mais comum de todos, é liquidificar o alimento. A gente acha que porque o neném não tem dente, ou porque às vezes ele não tá com a mastigação ali tão desenvolvida, que ele vai acabar se engasgando. E aí, a solução que parece óbvia é: vou bater esse alimento no liquidificador e ainda vou peneirar ele. Então, na verdade, você está prejudicando o desenvolvimento dessa musculatura, tanto para a fala quanto para a mastigação. O alimento, ele precisa ser cozido e a ideia é que você pegue ele, coloque no meio do seu dedo e aperte. Se você apertou, ele amassou, a textura tá ideal. Quando a gente liquidifica, peneira o alimento, a gente está perdendo propriedades importantes de fibras, vitaminas, além de perder a capacidade de desenvolver a musculatura, como eu falei anteriormente. Uma coisa que é importante a gente lembrar, que o fato do alimento ser oferecido amassado ou às vezes em pedaço adequado de acordo com o BLW, não aumenta o risco de engasgo da criança. O risco é o mesmo. O importante é que você observe a sua criança se alimentar, seja no método tradicional, que você está dando o alimento na boca dela, seja no BLW. Isso tudo tem que ser feito sob supervisão. Outro erro comum na introdução alimentar é oferecer muito precocemente alimentos industrializados e ultraprocessados. A verdade é que até a gente adulto deveria evitar esse tipo de alimento, mas nesse período especificamente a gente está desenvolvendo o nosso paladar. Então, se esse paladar é bombardeado com coisas muito doces, coisas com muito sódio, com muita gordura, você não consegue construir um apreço por alimentos de verdade, por verdura, por carne, por legume, por arroz. Então, a gente evita ao máximo oferecer esses alimentos, segurando idealmente até o segundo ano de vida. Um terceiro erro é oferecer excessivamente os chás ou oferecer suco para os menores de 1 ano. Depois dos 6 meses, a gente libera água, a gente libera chá. A gente evita os sucos nesse primeiro ano de vida. Por quê? Porque os sucos, geralmente, eles têm uma quantidade muito grande de açúcar, o açúcar natural da fruta, mas que acaba atrapalhando a criança a aprender a tomar água, porque ela tende a preferir a tomar dos sucos. Sem contar que o aporte calórico dado em um único suco é muito grande. Pensa pra você ver, você não come 6 laranjas, mas você usa 6 laranjas para fazer um suco, por exemplo. É por isso que a gente evita sucos no primeiro ano de vida. Os chás, eles até podem ser dados depois dos 6 meses, mas a gente tende a evitar justamente para a gente criar o hábito da criança de tomar água. E aí, nesse começo, ela pode estranhar o gosto da água, achar sem graça. Tem criança que vai mamar ali 30 ml, mas tem criança que vai mamar 300. O mais importante é você ter constância em oferecer esses alimentos. Um quarto erro que acontece nessa etapa também é desistir de oferecer um alimento após a primeira recusa do neném. Como assim? Bom, é importante a gente entender que a introdução alimentar é de fato uma introdução. A criança está conhecendo sabores novos, texturas novas, cheiros diferentes. Então nem sempre ela vai aceitar tudo de primeira. Algumas vezes ela botou aquele alimento na boca, achou a textura estranha, cuspiu. Outras vezes ela pegou um alimento que às vezes não é tão doce, achou um pouco estranho e cuspiu. Isso não quer dizer que ela não gostou daquele alimento. Pode ser só um instinto de defesa do neném. Por isso que pra gente falar que uma criança não gosta de um alimento, a gente precisa oferecer mais de 15 vezes, em texturas diferentes, em momentos diferentes. Ou seja, você tem que oferecer a cenoura cozida, ralada, junto com outras verduras, no omelete. Então, você tem que oferecer de jeitos diferentes, em momentos diferentes, em repetições variadas, para poder falar que ela não gosta. Na maioria das vezes, é só uma questão de adaptação a um alimento novo. E por fim, algumas vezes, pelo medo de alergia, os pais acabam não oferecendo alimentos potencialmente alergênicos nessa faixa etária. E é importante que eles sejam oferecidos justamente nesse momento. Por quê? Dos 6 aos 12 meses é o momento que a gente chama de janela imunológica. É como se o corpo reduzisse ali a defesa dele contra alimentos estranhos para que ele aprendesse a tolerar melhor esses alimentos. É importante a gente oferecer alimentos como o glúten, que mais para frente numa criança que tem algum grau de predisposição genética, ela pode acabar desenvolvendo doença celíaca. Pode oferecer soja, amendoim, lembrar que eles são grãos, então você vai oferecer isso em forma de pasta, e os frutos do mar. Então, esses são os 5 erros mais comuns que os pais cometem mesmo sem perceber durante a introdução alimentar. Tem alguma coisa que você está em dúvida se é certo ou errado nessa fase? Deixa aqui nos comentários. Aproveita para curtir
curtir esse vídeo e se inscrever no canal para receber os próximos. Até mais!